mais organizado o código, é muito mais fácil de se trabalhar do que uma estrutura condicional C. Fica muito mais organizado o código do que um pancada de C. Imagina um sistema que tenha 10 opções. Aí, se a opção é igual a 1, então faça isso. Se não, se a opção é igual a 2, então faça aquilo. Se não, se não, você imagina, né? Beleza. Pode gravar, Guilherme. Sem problema. Então, gente, beleza. Aí, se você quiser, você me manda o arquivo ou o link, eu não sei, e aí eu posto lá no Classroom. Por mim, sem problema, tá? Bom, então o que acontece, gente? Em vez de eu ficar utilizando o se aninhado, que a gente já viu como é também, já mostrei até no Excel, né, que segue o mesmo raciocínio lógico, né? Então, assim, quem sabe fazer no Excel, só não vai saber aqui se não viu lá como funciona a linguagem C, o C aninhado na linguagem C. Por quê? A lógica, gente, é a mesma. Não tem diferença você fazer lá no Excel e um C aninhado, ou um C simples que for, não tem diferença. Ou um C composto, não tem diferença lá no Excel e aqui na linguagem C. A lógica é a mesma. Como não tem diferença de você fazer lá no Portugal com Visual G. Né, gente? Então, por isso que eu digo, o algoritmo, ele é a base de tudo. Aqui a gente está tendo aula de uma linguagem de programação. Né? Algoritmo é a base. Então, é o pseudocódigo que a gente fala, né? Então, quando eu construo um algoritmo, eu posso reescrever ele em qualquer linguagem. Um programa que eu estou fazendo aqui em linguagem C, eu posso fazer o mesmo programa em Python, em Java. Por quê? Porque a lógica é a mesma. Né? O que muda é a linguagem, a construção é a mesma. Né? Então, se você tem a base, fica mais fácil. Então, a gente já viu até agora aqui, na linguagem C, os tipos primitivos de variáveis. Né? A gente viu que a gente tem o char, que ele armazena um único caractere. A gente tem o int, que armazena números inteiros. O float, o double, que armazena números reais. A diferença do double para o float é que o double consegue armazenar número em maior escala, né, em maior grandeza. O double. Ele é uma variável, um tipo, que vai gastar um pouco mais de memória, é óbvio, né? Mas com isso ele consegue armazenar números maiores, tá? Dificilmente você vai precisar, penso eu, em programas comerciais, dificilmente você vai precisar de números maiores do que o float, números reais maiores do que o float, tá? Dificilmente. A não ser aplicações científicas, sei lá, né? Porque com 6 bytes você consegue um número mais absurdamente grande, né? Que às vezes a gente tem dificuldade até de ler aquele número, né? De tão grande que ele é. Então, normalmente, em linguagem C, eu trabalho com float e eu trabalho com int para número. Número inteiro int e número real eu trabalho com float. Dependendo da linguagem, eu prefiro a opção de trabalhar com double. Por exemplo, na linguagem Java, quando se fala em números reais, double, que é o padrão, não é o float. E aí, toda vez que eu quiser trabalhar com float, toda vez que lá no código-fonte eu tiver que colocar, por exemplo, a variável salário recebe um valor float, um valor real. Se for float, eu tenho que colocar no final do número um F. F de faca, F de float. Por quê? Para indicar ao compilador que ele vai trabalhar com números reais
do tipo float e não double, que é o padrão da linguagem Java. Então, para evitar essa chatice de ficar colocando um F no final do número, visualmente fica até estranho, né? Fica parecendo um hexadecimal, sei lá, troço louco. Você coloca o número lá, 5,4F. Você coloca. E aí fica estranho. Aí eu prefiro trabalhar com double. O double eu não preciso fazer isso porque é o tipo padrão da linguagem Java para números reais. Aqui na linguagem C não tem isso. Na linguagem C não tem isso. Então, se eu não preciso de um número absurdamente grande, eu posso trabalhar com float. Tem um exercício que eu trabalho com double. Quando eu vou fazer um exercício que eu peço para vocês, cálculo de fatorial. Porque fatorial, gente, ele gera um número absurdamente grande quando você digita 30, 40, 50, 60. Por quê? Acho que todos, não sei se todos lembram aí na matemática, mas o fatorial nada mais é do que sucessíveis multiplicações, né? Então, por exemplo, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Aí você imagina, o fatorial de 30 é 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26 até vezes 1. Então, dá para perceber que quando eu trabalho com um programa para poder calcular fatorial, eu provavelmente vou ter números muito extensos, muito grandes, né? E aí eu opto por trabalhar com double ou até um long double, tá? Que aí é um modificador que a gente tem. A gente tem basicamente 4 tipos de modificadores de tipo na linguagem C, que é o signet, né? Deixa eu apresentar minha tela aqui, que daí às vezes a pronúncia, né, não é tão efetiva quanto a escrita, né? E aí a pessoa pode ter dificuldade. Eu estou apresentando minha tela, não consigo visualizar mais chat, tá, gente? Então, qualquer questionamento por áudio. Ó, deixa eu criar um programinha aqui rapidinho, só pra gente, pode ser C++ mesmo. Sei lá. Prog, hoje é dia 10, Prog 10.02, sei lá. Vamos ver onde que está salvando esse negócio aqui. Na área de trabalho mesmo. E finish. Bom, então nós temos 4 modificadores. Um deles é esse aqui, ó, que eu nunca precisei usar. Signet, indicando que o tipo numérico ele vai ser um tipo com sinal. O que isso significa? Que ele vai aceitar números positivos e números negativos. Quando eu coloco o AN, né, o U e o N aí, esse AN sem sinal, né? Sem sinal. O que isso quer dizer? Que o tipo numérico, ele vai ser tratado como um tipo que armazena somente números positivos, né? Eu acho que, não me recordo aí, mas eu acho que um tempo atrás eu mostrei por que disso, né? Por exemplo, o int, esse tipo aqui, int, ele possui o tamanho, tá? Ele possui o tamanho de 4 bytes, ou é a mesma coisa de 32 bits, né, gente? 32 bits. Isso aqui é o int que a gente tem hoje em dia. Vou tirar aqui porque com cor assim fica mais fácil de ler, eu acho. 4 bytes ou 32 bits. O int, quando eu estou trabalhando com int, esse tipo, eu não tenho 32 bits para poder representar um número, a grandeza de um número. Eu não tenho. Eu só tenho 31 bits. Por quê? Porque o bit mais significativo, ele é reservado nesse tipo aí, no int, ele é reservado para que eu possa
mostrar um número positivo ou negativo, né? Então, como que a linguagem, como que o computador vai saber se aquele número é positivo ou negativo? Se eu tenho 32 bits para armazenar o número e eu ocupar os 32 bits para armazenar o número, a grandeza do número, como que eu vou representar a diferença entre número positivo e negativo? Aí eu preciso de um indicativo ali, de algum esquema. E o esquema é esse. O bit mais significativo ele é reservado, 0 é positivo, 1 é negativo. Então, quando você pega um int, que o bit mais significativo é 0, quer dizer que aquele número é positivo. Se ele é 1, quer dizer que o número é negativo. Tá? Então, eu preciso de reservar esse bit. Quando eu coloco isso aqui, aí muda a história. Porque agora eu estou dizendo que eu vou trabalhar com um número inteiro, que é esse tipo aí que é o int, sem sinal. Unsigned, sem sinal. Por isso que eu falo assim, que eu praticamente nunca precisei usar isso aqui, ó. Porque por default, por padrão, todo tipo numérico na linguagem C, ele é signed. Ele possui sinal. Ele representa tanto os números positivos quanto negativos. E aí eu lhe pergunto, para que eu vou usar? Nunca utilizei esse signed, não, tá? Nunca usei. Esse aqui, em algumas situações, né? Eu posso fazer combinações também, tá, gente? Porque eu tenho mais dois modificadores aqui, que é o long e o short, tá? Posso utilizar mais de um modificador num tipo? Pode. Por exemplo, imagina eu vou armazenar idade. Idade negativa não existe. Então, eu posso colocar unsigned short int. Posso. O que isso está querendo dizer? Está querendo que agora, em vez de eu ter 4 bytes, eu tenho 2 bytes ou 16 bits. Eu reduzi o short, reduziu para metade, pela metade. Né? O tamanho do int é 4, foi para 2 bytes. E o unsigned quer dizer que ele vai trabalhar os 16 bits daquele espaço como uma representação de grandeza do número. Ele não reserva nenhum bit para sinal, porque você colocou unsigned. Se eu tiro o unsigned daqui, somente o short int, aí o que acontece? Aí eu vou ter 15 bits para poder representar a grandeza e 1 bit representando o sinal. Então, em vez de eu ter 16 bits para representar a grandeza, eu vou ter 15. Porque 1, e é o mais significativo, tá? É o mais significativo. O que significa mais significativo? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui em sistema decimal que a gente está acostumado, né? Por exemplo, um número desse, tá? O bit mais significativo é esse camarada aqui, ó, do milhar, né? Eu tenho aqui, ó, vou colocar 1.500 aqui, né? Então, esse é o bit mais significativo. Professor? Pode falar. Então, basicamente, sign, unsigned, long, short, seria para refinar ao extremo um código grande. Isso ia precisar de uma puta mão de obra. Exatamente. Agora tem uma explicação, principalmente por conta aqui dos shorts, por exemplo. Ó. Na época dessa linguagem C, que foi lá para a década de 70, 71, 72, 1971, 72, os computadores eles tinham uma capacidade muito reduzida de memória. Então, o que acontece? Quando se ia desenvolver um código, se você não se atentasse para esse tipo de situação, o seu programa não rodava nos computadores, na maioria dos computadores, porque ele tinha muito pouca memória. Então, esses modificadores, sim, é um refinamento, é uma lapidação ali do código, tá? Mas eles existem justamente porque na época tinha pouca
Memória hoje é muito pouco usado. Cara, se for usar short int aqui, na capacidade de memória que a gente tem hoje, esquece. Eu não perco tempo com isso, não. É 4 bytes mesmo, e ponto final, int, e acabou, né? Mas só estou colocando que existe. Aqui, por exemplo, eu tenho float, é para ponto flutuante, eu tenho double. O double nada mais é, gente, o double nada mais é do que o long float. Tanto que o identificador de tipo que eu utilizo para ele é o LF, de long float, tá? De long float. Então, se eu já tenho um long float, que é o double, subentende que isso aqui não existe, né, gente? Se você colocar long float, ele vai dar um errinho. Por quê? Long float é o double, meu amigo, já está lá o double, né? Nem todo modificador funciona com todo o tipo. Precisa decorar? Não, se você colocar no código lá, se não cabe ele, vai dar erro. Mesma coisa você colocar long, short, int. Long e short. Não vai funcionar, ué. Como é que é long e short ao mesmo tempo? Você quer ele maior e menor ao mesmo tempo? Não tem como, né? Aí, só pela lógica, você já mata que não vai funcionar. Mas esse long float aqui, esse camarada aqui, não existe, não. Né? Não existe, não. Então, isso aqui é mais um refinamento, uma lapidação do código que não é muito utilizado. Revisando aqui a estrutura que a gente viu, né, que é o switch case. Como funciona essa estrutura aqui? Como funciona essa estrutura? Esse aqui é o esqueleto, vamos dizer assim, da estrutura, né? Aqui dentro, você coloca o nome da variável que vai representar a escolha do usuário. Eu gosto de utilizar muito de OP esse nome. Por quê? De opção, de operação, né? A escolha que o usuário fez, a opção do menu que ele quer executar. Eu gosto de chamar muito de OP. Esse OP, que é uma variável, pode ser int, pode ser char, float, pode. Mais usual, int e char. Ou int ou char, tá? No exercício que eu passei, tá lá no Google Classroom, que é para entregar hoje, tá na data de hoje, tá? Por isso que eu vou até umas 19h40, mais ou menos, a aula. Vou encerrar a aula e vocês vão ficar com o presente, que é fazer o exercício e postar no Classroom até hoje. Até hoje, tá? Hoje é até 11h59. Até meia-noite, né? Sei lá, 11h59, tá? Então, o switch, ele pode ser utilizado, o OP, desculpa, a variável, pode ser qualquer tipo, mas o mais comum é char e float, e int, char e int. Aqui, vocês vão ter que utilizar o OP como sendo um char, tá? Como sendo um char. E por quê? Vocês vão ver lá no enunciado do exercício que quando a pessoa quiser somar dois números, o usuário vai digitar dois números, por exemplo, 2, 6, e depois ele vai digitar a operação matemática que ele quer. Não vai digitar, digite 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 4 para dividir. Não. Ele vai digitar o próprio símbolo que representa a operação matemática que ele quer. Então, se eu digitar 2, 6 e o maisinho, ele vai me mostrar 8. Se eu digitar 2, 6 e o menos, ele vai me mostrar menos 4. Ele vai fazer sempre o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo. Eu não vou falar aqui, não coloquei no enunciado se é obrigatório ou não. Tenham sempre em mente o seguinte: se não está no enunciado, não é obrigatório. Se não está no enunciado, não é obrigatório. Essa é a regra básica. Tá? Eu digo isso porque até a gente teve um caso de um professor lá no ensino médio
né, que era uma prova lá de matemática, e o professor não colocou no enunciado da prova que era obrigatório a representação dos cálculos, né? E simplesmente o aluno marcou o item certo lá e depois o professor queria anular a questão e, na verdade, no meu entendimento, não pode anular, porque o professor só pode exigir que seja demonstrado os cálculos do exercício se lá na prova tiver dizendo que é obrigatório, né, gente? Então é só colocar observação. Todo qualquer exercício, independente de ser escolha A, B, C, D, E, só a pessoa marcar um xizinho, deve-se demonstrar os cálculos envolvidos naquela questão, sob pena de a questão ser anulada, ponto. Né? Eu estou falando isso porque no exercício, se eu pedir para você verificar se não executa uma divisão por zero, não pedi. É obrigatório fazer? Não. Normalmente eu vou fazer isso, deixar em aberto? Vou, porque eu quero estimular também a capacidade sua de verificar, né, as possíveis situações. Eu sempre digo, se tem uma chance de dar errado, vai dar. A gente brinca, né, porque o usuário ele é o bicho do cão. O usuário é bicho do cão. Você se preocupa em desenvolver todo um sistema de mensagem no seu código, no seu programa, mas o usuário é bicho do cão, ele não lê. Então, quando está dizendo lá, digite seu nome, ele vai digitar o CPF, não vai digitar o nome. Ao pedir o CPF, ele vai digitar o nome. É desse jeito que funciona o usuário, né? O usuário está usando lá um sistema operacional, aparece uma mensagem desse tamanho, com um botão vermelho, ok, não sei o que, cancelar, sair. A pessoa não lê nem a primeira linha, já aperta o botão mais rápido para fechar aquele negócio, não quer nem saber o que é. Então, a gente brinca que o usuário é bicho do cão. Então, você, como programador, você tem que tentar prever as situações no seu código. Mas se o usuário digitar 5 e 0 e pedir para dividir, se eu fizer 5 por 0, eu estou executando uma operação matemática ilegal. Não existe divisão por 0. 0 dividido por 5 existe. 5 dividido por 0, não. E aí cabe ao programador, né? Você acha que quando você for fazer uma análise de requisito numa empresa... Calma aí que tem alguém querendo entrar. Quando você for fazer uma análise de requisito. A análise de requisito, né? A coleta de requisitos de sistemas é uma das primeiras etapas da construção de um software, né? Onde você vai escutar os usuários, o gerente, o dono da empresa, você vai entender as regras, os processos e os fluxos organizacionais para poder desenvolver o software. E lá você acha que o camarada vai falar para você, rapaz, você toma cuidado em executar uma divisão por 0, você cria algum mecanismo para evitar isso, para não travar o sistema, para não acontecer isso ou aquilo. Não, é claro que o cara não vai falar isso, ele não tem essa noção. Ele vai falar o que ele quer. Eu quero um sistema que faça isso, isso, isso. Aí seriam os requisitos, né? É uma fase inicial e crucial no desenvolvimento do software e que requer uma certa experiência e uma certa malícia por parte do desenvolvedor do software, porque o usuário nem sempre sabe o que ele quer. Vocês vão ter uma disciplina chamada engenharia de software, né? Então vocês vão entender o que eu estou falando aí das etapas, né, de construção de um software. E essa parte de análise de requisitos é uma parte inicial, mas importantíssima, que vai embasar toda a construção de um software. Se ela é mal feita, o software, no final, não vai atender aos requisitos do usuário, que é da empresa, do gerente, seja de quem for. Daí, quando você termina o software, vai apresentar. Se você não tem essa experiência, essa malícia lá na análise de requisitos,
o cara vai falar, mas não é isso que eu pedi, está faltando isso, está faltando aquilo. E o cara falou? Não, não falou. Então, o programador tem mais esse problema. Ele tem que entrar na mente do cara para tentar absorver o que o cara quer. E muitas vezes você tem que falar, mas não é isso que você queria. E essa função que você não acha importante ter, você tem que ir dialogando com a sua experiência, porque normalmente a pessoa que vai te dar os dados, os requisitos do sistema, quase 100% das vezes não é da área de informática. É um administrador, é um contador e etc. Ele não tem conhecimento de programação. Então, muitas vezes, ele tem dificuldade em expressar aquilo que ele quer, porque ele não entende de informática. Né? E aí, cabe a experiência ali, a competência do engenheiro de software, a hora que vai fazer essa análise de requisitos. Tem várias técnicas utilizadas numa análise de requisitos, né? Cada situação que você, na sua vivência prática aí, para quem já trabalha na área, pode até dizer. Muitas vezes, gente, parece que é brincadeira. Olha só o que às vezes você passa dentro de uma instituição, de uma organização. Quando o camarada que trabalha lá há 10 anos, aquele funcionário, um dos mais antigos da empresa, que começou todos os processos lá de forma mecânica, nada informatizado, aquele antigão que entende de todos os fluxos, de todos os processos da empresa, mais antigo da empresa, normalmente é aquela pessoa que vai ser indicada para você fazer uma entrevista ou alguma técnica ou alguma metodologia para coletar os requisitos do sistema. E muitas vezes essa pessoa, com medo, com receio de que o sistema possa fazer com que ele perca o emprego, sabe o que o camarada faz de sacanagem? Ele anuncia requisitos falsos. Primeiro que é a pessoa que sempre vai negar que o sistema vai ajudar, né? Sempre. Isso não vai dar certo, é aquela pessoa que fica dando empresa. Isso aí não vai dar certo, a gente já faz o processo aqui há 10 anos, está dando certo. Esse negócio de sistema não vai dar certo e tudo mais. Às vezes a pessoa burla o sistema, fornecendo requisito falso, tá? Que não existe, omitindo requisitos que são necessários no sistema, para que no final ele tenha orgulho, né, a satisfação de dizer, eu disse que isso aí não ia dar certo. Né? Então, são várias situações que o engenheiro de software passa na hora de fazer levantamento de requisitos, e aí tem várias técnicas, né, que vocês vão estudar em disciplinas como engenharia de software. Na minha formação, eu tive 2 semestres de psicologia, gente. Aí você fala, gente, o que o camarada de informática quer saber de psicologia? É muito importante para você saber lidar nesse tipo de situação. Está explicado, né? Pode falar. Está explicado as aulas de filosofia. Tem muita disciplina que a gente... Quando a gente vai montar um plano pedagógico de curso, que a gente chama de PPC, existe a grande parte do PPC que nós construímos, mas existe uma parte dele que ele é engessado, que legislações vigentes obrigam algumas disciplinas a estarem naquele plano. Né? Então, se você pegar o PPC de SI, não foi a gente que escolheu todas aquelas disciplinas. Algumas a legislação vigente obriga que a gente corre aí no desenvolvimento de software, né? Professor, que não é algo... Pode falar. Caiu tudo. Oi? Caiu tudo aí. Ué, como assim? Você não está me escutando, não? Não, ela caiu agora há pouco, ficou uns 15 segundos off e voltou.
para todo mundo. Ué, mas agora todo mundo está me escutando? Sim, professor, agora voltou. Agora de pouco tá tudo travado. Ixi, Maria, será que foi a minha aqui? Pode repetir. Eu não sei que mais ou menos onde que eu parei, mas eu estava dizendo o seguinte, que na disciplina que vocês vão ter de engenharia de software, vocês vão ter relatos e relatos aí, experiências de desenvolvimento de engenheiro de software que passam por esse tipo de situação dentro das organizações, né? Você chega dentro da organização, o camarada que tem medo de perder o emprego para o software já começa a te olhar com a cara feia, né? Assim, ó, chegou, né, mas o cara também não está errado se ele acha que ele vai perder o emprego e você é o cara que vai motivacionar ele ser mandado embora por conta de um software, o cara também vai te amar, não vai, né? Mas você está ali para desenvolver o software, para melhorar, otimizar os processos da organização e fazer com que o dono ganhe mais dinheiro. Basicamente é isso, gente. Sendo frio mesmo, né? Mas basicamente é isso. O dono de uma organização, de uma empresa, de uma multinacional, ele não vai te pagar para você construir um software que vai dar prejuízo para ele, gente. Não vai. Você imagina você chegar no cara e dizer, ó, hoje você está com 20 funcionários. Eu vou desenvolver esse software aqui, você vai precisar de 40. Ué? Você está louco? Para que eu quero isso então? Né? Então, ou o cara vai pagar um software para diminuir despesa e aumentar lucro, objetivo principal, gente. Existe muita coisa bonita por trás de meio ambiente, de sustentabilidade, disso e daquilo. Tem muita coisa bonita da gente ler e ver dentro dessas multinacionais e grandes organizações. Mas vai por mim. O objetivo dessa empresa é reduzir custo e aumentar lucro. Ponto final. Doa a quem doer, tá? O cara tá ali, o deus dele é o dinheiro, o dono dessas mega empresas, né? O Luciano Heng, ali você pega da Havan, não estou falando mal, né? Só estou dizendo que o cara, ele visa o dinheiro, tá? Às vezes o discurso é bonitinho, mas não cai não, viu, gente? Por trás é dinheiro, né? E aí o sistema computacional, ele tem que fazer o quê para esse cara? Reduzir custo e aumentar o lucro, melhorar um processo, tornar mais eficiente, mais eficaz um processo. É isso que o software vai fazer. Aí entra a figura do engenheiro de software, que vai lá, de vocês aí, que vão lá fazer uma análise de todos os processos da organização e desenvolver um software que vai possibilitar isso. Ou existe uma situação que o software pode não dar lucro para a empresa, mas que por questões legais se exige. Daí o cara também vai fazer para ficar dentro da lei e não ser penalizado com a multa, coisa e tal. Aí ele é obrigado a fazer também. Por exemplo, uma instituição financeira é obrigado a arquivar e armazenar todas as operações bancárias durante um período aí, se eu não me engano, de 5 anos. Então, se a justiça chegar lá no Banco do Brasil, eu quero saber de uma transferência que o Luiz Leonardo fez para o João há 3 anos atrás, na data 2 de fevereiro de 2000. Eu quero esse extrato aí, porque ele está sendo investigado. O banco tem que fornecer e tem que ter essa informação lá armazenada. Se ele não tiver, ele vai ser penalizado. Então, o banco teve que comprar mais HD e ficar guardando esse tanto de coisa aí durante esse prazo aí, né? Pode ser que aquele sistema não vai dar dinheiro para o banco, mas vai evitar uma multa, uma perca, né? Mas basicamente é isso. Então, gente, o Switch OP, largamente utilizado, tá? E aí você tem aqui case, e aqui você vai colocar, né, gente, o valor. O valor pode ser int, pode ser char, e finaliza com 2 pontos. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, no lugar de valor, vou colocar um int aqui, ó, case 1. Aí aqui eu posso colocar o que vai acontecer, né, gente? O que vai acontecer quando a pessoa optar pelo case, pela opção 1.
E aí os case do break, né? Que ele é opcional, mas não é, né? Eu digo isso. O case é opcional, mas não é. E eu mostrei na aula passada. O porquê. O default. Tem gente que gosta de falar default, né? O default também é opcional, tá? Tanto o default quanto o break, eles são opcionais, mas como eu disse, eu não me vejo utilizando o switch sem o break. Sem o default, pode até ser. Sem o default, pode até ser. Mas sem o break, não. Aí eu não vejo lógica de utilizar o switch case, né? Então, como que vai ser o exercício que vocês vão fazer para hoje? Vai solicitar do usuário 2 números. Pode ser float, pode ser double, pode ser int. Eu especifiquei no exercício? Não. Então, você faz com o que você quiser. Mas vamos pensar, se eu fizer com int, meu programa vai somar só números inteiros. Se eu fizer com float, ele vai somar também, multiplicar, dividir e etc., números reais. Então, eu vou ampliar o leque de operação desse programa meu. Então, eu aconselho trabalhar com float. Né, que tem como seu identificador %F, F de float, né? Então, você vai pedir para o usuário 2 números e um símbolo que representa a operação matemática que ele quer executar, que é o que você tem aí no teclado. A soma, a subtração, a multiplicação, o asterisco, a divisão é a barra, e assim sucessivamente. Então, esse OP aqui, a operação que a pessoa escolheu, tem que ser char. E aí não esqueça que se ele é char, aqui, ó, aqui você vai colocar ele entre aspas simples, e não pode ser dupla, simples, para representar char aspas simples. Conjunto de 2 ou mais caracteres, que a gente chama de string aspas duplas, tá? Aspas duplas. E aí no final dessa operação, dessa inserção de dados, 2 números de uma operação matemática, você vai mostrar o resultado da operação. E eu quero que faça esse exercício utilizando a estrutura switch case, que daí a gente já mata essa estrutura. Professor, pode falar. Pode usar qualquer biblioteca lá? Pode. Ah, tá, porque eu estou aprendendo com outra biblioteca, stdio, eu não estou nem mexendo, eu sei que vai salvar. Você está utilizando CIN, Cout? IOStream. Tá, você usa a IOStream, e aí minha pergunta é, você está trabalhando com printf, scanf? Não, você está trabalhando com CIN, Cout? Isso. Então beleza, você está trabalhando com as funções básicas de entrada da linguagem C++, né? Não tem problema nenhum. É até mais fácil de trabalhar, né? Então, e Cout. O velho YouTube. Aí você está colocando uma instrução assim, ó, using namespace. Nameplate. Isso mesmo. std. Quando o cara manja, o cara faz ao vivo. Isso aqui, o namespace, espaço de nomes, isso aí mais para frente é de C++, porque eu não falo dele aqui, mas ele tem algo semelhante ali em Java também. Daí quando eu entro lá em Java, aí eu volto aqui em C++, lembra que lá tinha o namespace, aqui é o package, ou pacote, é a mesma ideia por causa disso. Aí eu falo ali. Mas beleza, para mim é indiferente, tá? Isso aqui é indiferente. E aí você utilizar a IOStream, né? Que é a biblioteca que vai te dar o CIN Cout aí. Que é o printf e o scanf, que a gente está utilizando aqui na linguagem C, né? Esse using namespace não é obrigatório, não, viu? Oi. Sim. Posso sim, sem problema. A gente simplesmente para de usar o printf scanf e começa a utilizar o CIN Cout, que é da linguagem C++. Isso aqui é opcional, viu? Não sei se você sabe. Isso aqui é opcional. Isso aqui você só coloca para não ter o trabalho de sempre ter que fazer isso aqui, ó.
Isso daqui que você coloca é para você evitar de toda vez você ter que digitar std 2.2.c in, std 2.2.c out. Aí você já indica aqui qual namespace você está utilizando, e aí ele automaticamente, entre aspas, já faz essa inserção de std 2.2. automaticamente lá no C++, né? Mas mais para frente a gente vê isso aí. Realmente ele é até mais fácil do que o printf e o scanf, o C in, C out. Mas é da linguagem C++. Né? Então por isso que eu começo com printf, scanf, e depois lá para o final a gente pode trabalhar com C in, C out. Sempre lembrando, com a programação estruturada, né? Porque orientado a objetos, aí a gente já muda de linguagem. Eu não gosto de trabalhar com C++, aí a gente trabalha com Java. Aí eu já gosto de trabalhar com Java, de forma orientada a objetos, né? Beleza, gente? Ó, são 19h50, então vocês têm aí um tempo bom para desenvolver aquele exercício e postar hoje. Eu peço desculpa, mas hoje eu vou ter que terminar um pouco mais cedo, mas daí eu peço para vocês desenvolver ele e postar no Classroom lá hoje. Já está lá no Classroom, tá? Fechou. Fechou, gente? Guarda uma cerveja aí pra mim. Beleza. Tu não engana ninguém, não. Eu tô... Não pode nem falar, né? Eu tô meio que dando aula, assim, meio proibido, assim. Pra falar a verdade, eu nem meio que podia estar dando aula aqui, né? Fiquei até com medo desse negócio de gravar e tudo, mas não dá nada, não. Tô fazendo porque eu quero e para não deixar vocês sem aula. É porque começou hoje, eu tô de licença capacitação. Mas isso foi uma escolha minha, ninguém me pediu e são só 3 semanas, porque daí a gente já entra no período de férias, né? Semana que vem e a próxima, eu acho, porque dia 25 é o último dia antes de iniciar as férias ali, antes do carnaval. De boa, gente? Valeu, então. Boa noite a todos e fica aguardando o exercício lá. Aguardando o exercício lá no Classroom.